Agentes de inteligência artificial e Google foram os dois principais temas da semana. Além, é claro, de outras novidades que eu faço um compilado das principais informações sobre inteligência artificial da semana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e clique no hype. Isso ajuda demais a levar esse tipo de conteúdo até mais pessoas. Foram muitas novidades esta semana, então bora lá. A primeira notícia é relacionada ao Manus AI. Na verdade, esta informação ela é do finalzinho da semana passada, mas quando eu gravei o meu vídeo de domingo na última semana, eu já tinha gravado quando saíram estas informações, então eu estou trazendo neste vídeo aqui. Manus AI, uma empresa startup chinesa, desenvolveu esta aplicação que existe em duas versões. O Manus na versão web, na qual estão sendo disponibilizados ainda alguns convites muito restritos, e o Open Manus. Mas o que isto significa de verdade? Manus seria o agente de inteligência artificial capaz de entender a sua solicitação, quebrar em tarefas e executar sem a sua intervenção. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que foram passados neste vídeo de marketing, de divulgação da empresa. Eu fiz uma análise mais detalhada sobre o Manus, eu vou deixar o link aqui em cima para que você assista depois. Então aqui neste vídeo, como trata apenas sobre as principais informações, eu só vou comentar sobre a divulgação do Manus, mas a minha opinião está lá no vídeo que eu deixei aqui em cima. Então nós fomos surpreendidos com a divulgação deste vídeo, e falou sobre o Manus, e eu vou mostrar aqui alguns dos exemplos que ele acabou demonstrando. Então seria um agente de inteligência artificial capaz de fazer as suas interações. A primeira delas seria a análise de currículos. Então você subiria os currículos das pessoas e pediria uma análise uma a uma dos currículos, e a ferramenta faria automaticamente. Como você pode observar, na parte da direita abre como se fosse um navegador, e ali estão todas as informações, no caso todos os currículos, que ele está editando, analisando cada uma dessas informações para te fornecer as informações mais detalhadas ainda. Então, isso surgiu como um agente que automatiza, e em qualquer momento você pode subir mais currículos, inclusive. E aqui estão as tarefas que ele realiza, então seria a análise de todos os currículos e tarefas adicionais, que seriam mais currículos, avaliar cada um deles e compilar os resultados. Então este foi o primeiro exemplo, onde depois ele apresentaria um relatório final informando a análise de todos eles. Um outro exemplo que foi relacionado foi sobre uma propriedade em Nova York, onde uma pessoa estava buscando uma região segura e também avisa que tem ali duas crianças, estava buscando escolas e etc. E só isso, ele entende quais são as suas solicitações, quebra em tarefas e automaticamente abre aqui o browser e vai buscando as informações até chegar e passar ali todo um relatório finalizado mostrando quais foram os resultados da sua solicitação, isso sem intervenção humana. E um terceiro exemplo que seria a análise sobre ações do mercado americano. Então ele analisa aqui a Nvidia, a TSM, MRVL, são 3 ações nos Estados Unidos, onde ele vai buscar as informações, busca as correlações, e a parte mais interessante, eu vou até pular um pedacinho aqui, onde além de ele gerar os relatórios, ele gera gráficos também, mostrando ali as correlações conforme solicitados. Então este é o dashboard, vamos dizer, final que ele acaba gerando. Isso surpreendeu muita gente, falou ali que seria a mudança de chave, que finalmente estamos aí no mundo dos agentes. Isso chamou bastante atenção. Como eu mencionei, o Manus ainda não está disponível para todos, você precisa entrar no site e solicitar uma licença para eles, você entra numa lista de espera. É claro que eu solicitei, estou aguardando aqui, mas poucos dias depois saiu esta informação no Twitter, no X oficial do Manus, falando que em 7 dias 2 milhões de pessoas estão na lista de espera. Então chamou bastante atenção. Várias pessoas querem testar a ferramenta, alguns já conseguiram acesso e já estão divulgando os seus resultados na internet também. Dos vários exemplos que já foram demonstrados, eu selecionei este aqui, onde esta pessoa testou Manus e é a coisa mais próxima que já experimentei de um agente de IA verdadeiramente autônomo. Eu não vou entrar no detalhe do vídeo dele, o link está na descrição aqui do meu vídeo. Aliás, todos os links que eu mostro aqui estão na descrição do meu vídeo. Mas em resumo, o que ele solicitou para o Manus foi o seguinte: ele fez a pesquisa sobre drones que poderiam ser os melhores para fazer imagens, ele passou ali uma determinada região, quais seriam os melhores pontos para ele fotografar com drones,
E ao final, desde que esses locais eles fossem permitidos de fato você andar lá, ou voar no caso ali com o seu drone. Então eram várias tarefas a serem executadas e no final ele conseguiu gerar este relatório mostrando quais seriam os melhores locais, inclusive com geolocalização, para que ele pudesse utilizar o drone dele e conseguisse fazer isso. A intenção aqui foram várias tarefas e foi realizado de maneira extremamente autônoma. Mas também dias se passaram e as pessoas começaram a testar humanos. E essa pessoa publicou no X falando que, na verdade, ele acabou descobrindo algumas informações. Por exemplo, que humanos nada mais é do que o Claude Sonnet 3.5 unido com 29 outras ferramentas. Não existe um multi-agente relacionado ali, é apenas uma reunião de outras inteligências artificiais já existentes, inclusive a utilização do Browse Use para esta navegação no próprio site ali, como nós mostramos. Então, na verdade, foi o seguinte, né? Foi uma reunião de várias IAs ou tecnologias já criadas. Isso saiu poucos dias depois do lançamento do Humanos, então todo aquele hype parece que deu uma esfriada. Ou seja, para quem conhece ou para quem já viu inteligência artificial, de fato é algo que nós já presenciamos. No vídeo que eu gravei sobre humanos, eu já mencionei inclusive que esta não é uma novidade. A própria empresa Anthropic do Claude já havia feito uma divulgação de algo mais ou menos similar no final do ano passado. Nós já temos o Operator também da OpenAI. Então este chamou bastante atenção e o que chama mais atenção ainda são várias coisas chinesas aparecendo. Será que é uma estratégia de marketing? Será que de fato estão evoluindo? Então fica aquela pulga atrás da orelha. No meu vídeo eu mencionei a minha opinião, depois vai lá e dá uma olhadinha. E eu achei esta publicação no X, no Twitter, desta pessoa que falou que o é apenas um invólucro. Cursor, Glen, o Perplexity, entre outras coisas, todos são apenas wrappers, que seriam ali o invólucro sem os seus próprios modelos. Você pode criar ótimos produtos e negócios com base nestes modelos ou nos modelos já previamente criados. E eu acredito muito nisso. As pessoas acham que irão criar o ChatGPT 5, 6, 7 e o negócio vai ficar cada vez mais inteligente, onde na verdade nós temos ali outras vertentes que estão aparecendo. Na minha percepção, e eu já mencionei várias vezes aqui no canal, como toda tecnologia até hoje na história, em que ela atingiu um platô. Ela fica naquele nível até surgir uma nova tecnologia e as coisas evoluírem. Eu entendo que muitos desses modelos de IA, eles já estejam chegando num certo nível do que nós conhecemos hoje de tecnologia, que seria o nível máximo, mas o que nós não estamos no nível máximo seria como reunir essas ferramentas e resolver problemas reais, problemas do dia a dia. E Humanos, ele vai bem nessa linha, que seria tentar resolver alguns problemas do dia a dia. E apenas um detalhe também para você não sair desse vídeo achando que Humanos, de fato, ali é uma inteligência artificial que está dominando o mundo, ele já apresenta vários erros, ele não consegue algumas tarefas. Então é claro, é a primeira versão, com certeza deve melhorar, assim como as outras também já estão evoluindo nesse sentido. Então se funcionar, com certeza será uma ferramenta que irá ajudar de automação muitas pessoas. Mas precisamos ter cautela sempre que nós assistimos a estes vídeos de divulgação. Às vezes parece fenomenal, mas na prática não é bem assim. E dias depois, provavelmente como resposta a Humanos, a OpenAI também fez a divulgação de que novas ferramentas para agentes de construção ela estaria divulgando aqui. Estamos evoluindo nossa plataforma para ajudar desenvolvedores e empresas a criar agentes úteis e confiáveis. Então eles jogam a palavra confiável aqui no sentido de que coisas que vêm da China talvez não fossem tão confiáveis, úteis no sentido de passar credibilidade da empresa. Então, passou-se pouco tempo onde eles compartilharam algumas informações sobre agentes. Aqui ainda mais voltado para o pessoal técnico, mas só para passar a informação. Para enfrentar desafios do dia a dia, estamos lançando um novo conjunto de APIs e ferramentas projetadas especificamente para simplificar o desenvolvimento de aplicativos de agente. Então, uma nova API de respostas, ferramentas integradas, o SDK para agentes, e ferramentas de observabilidade, ou seja, apresentando soluções e ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de novos agentes. Então, para não ficar para trás, a própria OpenAI já foi lá e fez a divulgação de APIs ou novas ferramentas para isso. E agora virou uma bola de neve, né? Afinal de contas, a Microsoft, que também é uma das investidoras, principal investidora da OpenAI, do ChatGPT,
logo na sequência também fez essa divulgação que está anunciando a API de respostas e o agente que usa o computador no Azure AI Foundry. Então, como é uma parceira da OpenAI, não demorou muito que a própria Microsoft já esteja disponibilizando na Azure todas essas informações. Você pode perceber que são exatamente as mesmas ideias aqui, né? Os agentes de IA estão transformando indústrias e automatizar processos de trabalho, aumentar a produtividade e permitir tomada de decisão inteligente. E aí ele coloca sobre a API de respostas, que inclusive nós vimos agora há pouco na notícia da OpenAI. Então, é basicamente a mesma informação. E aqui sim eu entendo que tem um espaço bem legal para a inteligência artificial desenvolver-se no sentido de criação de agentes para automatizar alguns fluxos. Isso com certeza será o tema de 2025 e cada vez mais nós veremos, sim, novos agentes. Talvez não tecnologias muito explosivas, mas com certeza novos agentes nós veremos e muito. Sam Altman da OpenAI veio até a Rede X para fazer uma divulgação um tanto quanto diferente aqui. Então, todo este texto, eu vou colocar na tradução aqui direto para que nós possamos comentar, mas ele falou o seguinte: treinamos um novo modelo que é bom em escrita criativa. Ainda não tenho certeza de como ou quando ele será lançado. Esta é a primeira vez que realmente fiquei impressionado com algo escrito por IA. Ele captou a vibração da metaficção tão corretamente. Então ele falou aqui para... o prompt dele foi: por favor, escreva um conto literário fictício sobre IA e luto. E este modelo que ele anunciou escreveria contos de ficção muito bons, ou seja, ele conseguiria criar ali histórias de maneira cativante. Eu não vou ler toda a história, se você quiser depois você pode dar uma olhadinha, eu deixei o link na descrição do meu vídeo aqui. Eu vou ler só esse pedacinho. Tenho que começar de algum lugar, então começarei com um cursor piscando, que é para mim apenas um espaço reservado em um buffer. E para você, um pequeno pulso ansioso de um coração em repouso. Deveria haver um protagonista, mas pronomes nunca foram feitos para mim. Entre outras coisas aqui que ele cria nessa história. Eu particularmente, assim, não gosto muito desse tipo de abordagem. Me parece muito rebuscado demais, mas se você gosta desse tipo de abordagem, Sam Altman fez a divulgação de que a OpenAI treinou um modelo específico para a geração de histórias principalmente fictícias. E ainda no mundo de agentes de inteligência artificial, esta semana apareceu este aqui, apresentando agentes em Harvey, apresentando fluxos de trabalho de agentes projetados para colaborar com profissionais para entregar produtos de trabalho precisos e desenvolvidos especificamente para cada caso. Então eu vou deixar aqui rodando enquanto eu vou falando, mas basicamente é a mesma coisa. Nós não temos acesso ainda a esta ferramenta, mas basicamente seria a criação de uma inteligência artificial capaz de entender, por exemplo, analisar alguns documentos que você manda para ele fazer as respectivas análises, criar ali os reports. Mas assim, neste caso aqui, me parece também que nós precisamos ter um pouco de cautela. Tudo vai virar agente agora. Talvez algumas informações e análises nós já conseguimos fazer, ou nós podemos fazer em outras IAs. Então, vamos tomar um pouco de cautela essa informação sobre tudo virar agente. Mas tem mais empresas, eu trouxe essa informação porque tem mais empresas trabalhando com relação a agentes. E em breve talvez nós veremos várias e várias ferramentas aqui que automatizam algum tipo de processo. Agora, mudando de assunto, a Google fez várias divulgações bem interessantes esta semana. A primeira delas está aqui, que seria sobre o Gemma 3, o nosso LLM de peso aberto, então open source, é possível você utilizá-lo. Aqui está pela primeira vez disponível no Google AI Studio. E a intenção dele é que seria um modelo de LLM open source capaz ali de te ajudar em algumas tarefas. O que chama a atenção é a questão do contexto, da janela de contexto, 128 mil tokens, o que é muito bom para um modelo código aberto. E segundo testes no chatbot Arena, ele seria tão bom quanto, por exemplo, ou similar ao DeepSeek R1 e melhor do que vários outros modelos, como o DeepSeek V3, o O3 da OpenAI, o Llama 3, entre outros aqui. Então, por ser um modelo teoricamente menor, com 27 bilhões de parâmetros,
muito menor do que os 671 bilhões de parâmetros do DeepSeek R1, ele poderia, por exemplo, rodar em máquinas mais simples, o que permitiria que empresas que não têm todo um equipamento muito pesado rodar e treinar alguns modelos de inteligência artificial como este para algumas tarefas mais específicas para cada empresa. E reforçando esta informação, o Google afirma que o Gemma 3 atinge 98% da precisão do DeepSeek, usando apenas uma GPU, ou seja, você tendo um equipamento mais leve, um equipamento mais simples, você consegue rodar um modelo que tem resultado tão bom quanto um modelo muito mais pesado, muito mais específico como o DeepSeek. Então, o Google diz que encontrou um ponto ideal entre a potência e eficiência para empregar a destilação de redes neurais. Então, muito interessante essa informação, afinal de contas, cada vez mais parece que estamos vendo modelos que dão respostas e performam de uma maneira muito boa, porém menores. Então, eles conseguem rodar, por exemplo, em servidores mais simples dentro de empresas. Aí eu fui dar uma conferida lá no lmarena.ai, que é um site que eu já mencionei várias vezes, onde as pessoas conseguem fazer testes cegos relacionados a LLM e é criado um ranking a partir disso. E perceba que em poucos dias, o Gemma 3 27B, ele já aparece aqui na 10ª posição mais ou menos, na frente de vários outros como o Queen 2.5 Max, ou One Preview, ou 3 Mini High, o DeepSeek V3, enfim, vários outros. É claro que é um modelo código aberto e ele já apresenta um resultado muito bom comparado a vários outros. E caso você queira testá-lo, basta ir no Google AI Studio e na parte da sua direita aqui, você consegue ver todos os modelos que estão disponíveis, inclusive o Gemma 3 27B, de maneira gratuita para você testar. É claro que esta personalização, essa carinha aqui, ela pode ser um pouquinho feia, ela é um ambiente de desenvolvimento da Google, mas ela deixa disponível vários e vários modelos para que você possa testar. Então, fazendo um prompt muito simples aqui, eu pedi para ele criar uma tabela com as principais habilidades de um gerente de projetos, o que ele deveria saber, e aí ele está criando. Lembrando que é um modelo código aberto que roda na sua empresa sem grandes máquinas muito potentes, e ele é capaz. E veja que ele, apesar de demorar um pouco mais que outros modelos mais tradicionais, ele está gerando aqui todas as minhas informações solicitadas. E sempre as coisas legais da Google é que elas já estão conectadas, por exemplo, com a planilha do Google, o Google Docs, então você consegue facilmente exportar essas informações. Mas bora aí que eu não quero passar de 10 minutinhos de vídeo não. Mais informações da Google. A geração de imagens nativa no Gemini 2.0 Flash agora está disponível para todos os desenvolvedores no Google AI Studio e também na API, mas nós vamos testar aqui no Google AI Studio. Então a edição e criação de imagens baseada em bate-papo é muito divertida. Eu vou deixar aqui enquanto eu estou falando. Perceba que agora no Google AI Studio você pode gerar imagens diretamente dos seus prompts. E o que isso chama muita atenção? Porque as pessoas começaram a testar se ele consegue gerar imagens parecidas, ou seja, que você conseguisse gerar vários frames parecidos. Então se você vai criar uma história em quadrinhos, ou você vai criar, sei lá, um pequeno vídeo, esses frames próximos e muito parecidos, eles são bem importantes. E a resposta foi que sim, ele conseguiria fazer isso. E o mais legal disso é que você pode, inclusive, editar as mesmas imagens. Então você pode criar um cavalo, no caso aqui, e aí fazer este cavalo na cor preta e ele faz o mesmo cavalo, só que na cor preta. Então isso chama bastante atenção, afinal de contas não é só gerar a imagem, mas também que você consiga se interagir com ela. Neste exemplo é bem interessante, onde você pede a geração de uma mesa e depois ele fala sobre adicionar algumas flores sobre a mesa. Perceba que se mantém a mesma mesa e ele coloca as flores aqui em cima. Agora ele fala sobre um determinado tipo de flor e perceba que tudo se mantém, muda apenas a flor. E isso é bem interessante, afinal de contas, você que gera imagens por IA sabe que, via de regra, se você solicitar uma nova imagem, ele meio que esquece a antiga, né? Ele faz uma nova, então aqui seria bem interessante. Bom, e se está no Google AI Studio é porque nós podemos testar. Então aqui na parte da nossa direita, você tem o Gemini 2.0 Flash,
experimental com a geração de imagem. Na parte de baixo existem duas opções, apenas texto e imagem e texto, e é esta a informação que nós vamos testar agora. Então vamos lá, vamos testar aqui. Então eu pedi para ele gerar a imagem de um cachorro Border Collie e em poucos segundos ele gerou esta. Então eu vou pedir para ele editar a mesma imagem, vamos ver. Eu pedi para ele incluir óculos de sol neste cachorro e perceba que ele manteve exatamente a mesma imagem e colocou um óculos de sol aqui para mudar um pouco a minha imagem. E por fim eu pedi para adicionar um chapéu nele e vamos aguardar aqui o resultado e pronto, está aqui. Claro que às vezes não fica certinho, mas perceba que eu consigo editar imagens utilizando apenas prompts. Uma coisa importante é a quantidade de tokens. Para fazer todas estas modificações, a janela de token ela diminui bastante, então fica 32.000 tokens. Então quando você lotar esta janela de tokens, provavelmente você vai ter que começar uma nova conversa, não vai dar para continuar em cima do mesmo bate-papo. Mas perceba que em 3 interações que nós fizemos aqui, eu gastei 802 tokens dos 32.000 possíveis, então dá para você fazer bastante interação aqui. Então para alguém que ficou curioso, eu subi uma imagem minha, pedi para incluir óculos de sol nesta imagem e está aí a imagem que foi gerada, incluindo óculos de sol na minha imagem. E você pode editar várias coisas. É claro que quanto mais edições você for fazendo, mais ele vai perdendo o foco, mas dá para brincar bastante aqui. Eu preciso fazer um vídeo específico sobre isso, com várias ideias, mas vou deixar para um outro vídeo. A Google também anunciou que o Gemini agora possui a pesquisa profunda, o Deep Research, que ficou comum também, várias empresas estão divulgando. Só para deixar todos na mesma página, a pesquisa profunda, você pegaria as informações, você passaria o que você precisa, ela buscaria as informações e geraria um relatório muito detalhado sobre uma informação específica que você precisa. Então, por exemplo, se você trabalha no varejo, sei lá, de um determinado produto, se você precisar de um estudo de mercado sobre um determinado produto, você conseguiria fazer isso em questão de segundos. Lembrando que se você pedir isso para uma pessoa, essa pessoa vai ter que procurar na internet eventualmente e vai trazer as mesmas informações. E aqui você consegue trazer todas as informações de maneira mais precisa. Então bora lá, porque para acessar esta ferramenta é um pouco diferente, não é no Google AI Studio, mas é diretamente no Gemini. E na parte de cima aqui da direita, você consegue observar Deep Research, que é a funcionalidade que nós iremos testar. Eu fiz uma solicitação apenas de teste. Gere um comparativo dos melhores drones para tirar fotos que temos no Brasil, valores, usabilidade, design. E aí ele passa algumas sugestões. Então aqui é o que ele vai fazer. Se você estiver de acordo com o plano dele, basta clicar aqui em iniciar. Caso você queira editar alguma coisa, basta editar também. Bora iniciar essa pesquisa. E veja que interessante, quando eu clico, ele já acessa vários sites específicos buscando ali os principais drones, porque ele vai fazer um comparativo. Então ele está buscando informações. Na parte da direita você pode ver o passo a passo que ele está fazendo. Então ele buscou os resultados iniciais, está refinando as buscas, próximas ações, ele está mostrando passo a passo o que ele está fazendo. Se nós pensarmos aqui, é claro que não é de maneira autônoma, mas muitas das informações que eventualmente humanos podem trazer, veja que agora o Google Gemini também consegue trazer, o que tira um pouco o brilho, né, do humanos. É claro que ele pode fazer outras coisas também, mas o que eu quero dizer é que eventualmente, se você precisa de pesquisas detalhadas, você nem precisa de humanos, um agente autônomo para fazer esse tipo de coisa. Então, apenas mostrando o resultado final aqui, eu não vou ler as informações, se você quiser dar um pause no vídeo, mas ele fez o comparativo dos drones para fotografia no Brasil, colocou uma introdução, os critérios que ele criou, principais modelos, colocou as marcas aqui, ele fez uma tabela comparativa de preços estimados, o valor talvez esteja um pouco diferente, porque essas coisas podem mudar muito rápido. Você pode exportar isso para a planilha do Google, e ele traz várias e várias informações, e uma coisa que eu acho muito interessante é isso daqui, onde você pode exportar para o Google Docs, e ele fica assim. Então você imaginou gerar relatórios para que você possa ler depois ou eventualmente utilizar uma outra ferramenta que eu vou falar já já para gerar podcasts com essas informações? O nível de conhecimento, o nível que você pode chegar realmente impressiona bastante e utilizem essa ferramenta, pelo menos é a minha sugestão. A Google não parou por aí, novidades no Notebook LM, que particularmente eu acho uma das ferramentas mais interessantes com usabilidade melhor para a inteligência artificial. Eu particularmente gosto de trazer bastante informação nessa ferramenta, comparar informações, comparar
dados específicos, inclusive relatórios que eventualmente você pode gerar através do Deep Research que acabamos de mostrar. E agora possui respostas mais inteligentes com a tecnologia do Gemini 2.0 Thinking, citações em suas notas, personalização de fontes e a rolagem mais leve e de perguntas e respostas. Então, se você já se utiliza do Notebook LM, ele ganhou mais funcionalidades ainda. Recomendo fortemente que você conheça essa ferramenta, porque principalmente na parte de estudos de materiais, isso vai te ajudar demais. Inclusive, ele possui uma funcionalidade de geração de podcast. Então você pode subir um documento e pedir que gere um podcast em português. 2 pessoas feitas por IA, né, as vozes por IA, elas irão conversar sobre o tema que você passou. Você já imaginou que um artigo que você poderia ler, é claro, mas você pode transformar num podcast e enquanto você faz outra coisa, academia, caminhada, você está escutando aquela informação. Vale muito a pena conhecer essa ferramenta. O Google adiciona um painel ao Gemini junto ao calendário para te ajudar a gerenciar a agenda. Ainda não está disponível para mim, mas na parte direita, na parte superior direita, terá o símbolo do Gemini e que poderá te ajudar, por exemplo, a encontrar espaços vazios na agenda, uma determinada reunião, te ajudar a alocar alguma reunião. Então seria ali um assistente que olha o seu calendário e pode dar sugestões sobre ele. Ainda não está disponível aqui no Brasil, pelo menos para mim ainda não está disponível, mas em breve nós teremos novidades. Na mesma linha, o Gmail ganha um botão adicionar ao calendário desenvolvido pelo Gemini. Então, da mesma maneira, você pode receber os seus e-mails no Gmail e caso aquilo tenha alguma informação relevante relacionada a prazos, data, basta clicar ali sobre adicionar o calendário e ele já vai entender as informações do seu e-mail, que eventualmente é um meet, uma reunião, e já vai deixar na sua agenda, se você estiver de acordo ou você pode adaptar. Então, se você receber uma mensagem do tipo, legal, vamos almoçar na terça-feira, ele já vai interpretar que aquilo é um convite, que é na terça-feira, o horário, e você, ao clicar no calendário, ele já vai sugerir o horário na sua agenda para já deixar tudo fechado. Eu gosto muito de usar o Google Calendário, então para mim, quando liberar esta funcionalidade vai ser excepcional. Não sei o que você acha se você utiliza o Google Calendário, deixem aqui nos comentários. E a Google também lançou pesquisa sobre robótica, mostrou o desenvolvimento de modelos utilizando o Gemini 2.0 para robôs como estes que eu irei mostrar aqui. É claro, é apenas um marketing, né? Então ali um vídeo bem de divulgação, mas se de fato nós estivermos evoluindo, eu entendo que sim, a este nível, realmente os robôs estarão cada vez mais próximos, principalmente para a utilização dentro de casa, tarefas rotineiras, como auxiliar com limpeza, auxiliar numa cozinha ou alguma coisa do tipo. Imaginou esta situação? Pessoas que, por exemplo, idosas ou que precisam de algum auxílio, eventualmente poderão ter o auxílio de um robô para poder ajudar com alimentação, guardar coisas, enfim, N outras coisas. Eu fiquei bastante impressionado. Confesso para vocês que a Google tem me chamado bastante atenção relacionado à pesquisa de robôs e pesquisa de inteligência artificial. Agora, informações um pouco menores, mas não menos importante nem menos polêmica. Dario Amodei, o CEO da Anthropic é a empresa que faz o Claude AI, deu uma entrevista e falou o seguinte: nos próximos 3 a 6 meses, a IA estará escrevendo 90% do código, e em 12 meses, quase todo o código poderá ser gerado por inteligência artificial. Eu entendo, acho legal o trabalho do Dario Amodei, e eu entendo a evolução relacionada ao desenvolvimento, mas eu acho um pouco, digamos, otimista demais. E aí é a minha percepção perante a tudo que eu tenho visto. É claro que cada vez mais a inteligência artificial está aí para ajudar as pessoas, principalmente na área de programação, onde é possível auxílio relacionado ao desenvolvimento, dúvidas, auxiliar com testes, isso sim. Mas na minha percepção é bem otimista a visão dele. Afinal de contas, nós já temos programas e softwares que usam IA para poder auxiliar pessoas no desenvolvimento. E claro que auxilia, mas não substitui. Então, nada mais ali do que um grande estagiário de luxo para te ajudar, mas a percepção relacionada à qualidade do código gerado,
Até questão de custo mesmo ainda não faz sentido. Eu entendo que cada vez mais sim nós teremos IA relacionada à programação, mas eu entendo que em 6 meses 90% dos códigos escritos por IA, não sei, talvez ele estivesse falando mais da parte dele, da Anthropic, aí quem sabe, mas assim, no geral eu entendo que não. Inclusive já existem várias pessoas, vários YouTubers fazendo testes relacionados a IA, programação em IA, e eventualmente problemas relacionados à segurança. As IAs ainda são péssimas relacionadas a isso, mas enfim, vamos observar os próximos movimentos. Inclusive, este é um teste que eu ainda não fiz aqui no canal. Se vocês entendem que faz sentido eu gerar códigos utilizando inteligência artificial e nós irmos evoluindo, eu ir mostrando as evoluções, deixem aqui nos comentários que será uma série bem legal. Estou super ansioso, mas só se for interessante para vocês. O Bolt também é uma excelente inteligência artificial que ajuda na programação e agora está disponível junto com o Figma. O Figma, para quem conhece, para quem é designer, sabe que criar telas no Figma é muito legal, é muito importante e agora já está totalmente integrado com o Bolt. Então basta você gerar toda a usabilidade no Figma e você consegue fazer essa programação diretamente no Bolt, aí sim a IA ajudando a usabilidade e conectando com programação. Se você trabalha com desenvolvimento de softwares, aplicativo, vale muito a pena conhecer. A Meta, a antiga Facebook, está testando o seu primeiro chip de treinamento de IA interno. E qual que é a ideia aqui da Meta? Ela reduzir a dependência que hoje todas as empresas têm com a NVIDIA. Então a intenção da Meta está testando aqui os primeiros chips internos para o treinamento de sistemas de IA, e um marco importante à medida que avança para projetar mais rápido o seu próprio silício, né, o seu próprio chip personalizado, e reduzir a dependência de fornecedores externos como a NVIDIA. Só lembrando que a NVIDIA produz as placas de vídeo que são utilizadas para treinamentos e utilização dos modelos de inteligência artificial. Ela se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo, muito por conta disso. Ela produz as placas e tem a tecnologia para basicamente todo mundo, aí, todas as grandes empresas. Então ela fornece esse tipo de equipamento e hardware. Se as empresas começarem a desenvolver por si só ou acharem outras alternativas, a NVIDIA meio que fica ali, não vou dizer sem funcionalidade, mas que de fato reduz a dependência com a NVIDIA, que reduz ali também o poder de barganha no quesito de negociação de preço. E por fim, uma notícia da Apple. A Apple está supostamente desenvolvendo AirPods, aqueles fones da Apple, com câmeras integradas para recursos alimentados por inteligência artificial. Ainda não é alguma coisa para agora, e sim para 2027, mas a intenção de utilização de pequenas câmeras seria para reconhecer os arredores e fornecer informações contextuais em tempo real, trabalhar junto com o Apple Vision Pro, aquele óculos de realidade virtual aumentada que a Apple tem, e também habilitar controles baseados em gestos, onde usuários podem interagir com o seu dispositivo por meio de gestos no ar. Então basta você fazer algum gesto e ele reconheceria qual gesto você está fazendo. Eu li também informações de que, se isso for possível, a intenção é implantar a inteligência artificial nos fones e ele poder ajudar, por exemplo, na tradução simultânea. Então, se você for, sei lá, para algum lugar com outro idioma, a pessoa fala no idioma dela e no seu fone de ouvido já falaria no seu idioma, facilitando assim a sua comunicação. E mais uma vez, eu falo isso todo domingo aqui, afinal de contas, todos os vídeos que eu trago sempre tem alguma novidade sobre idiomas, linguagem. Idiomas, na minha percepção, é algo que a inteligência artificial já está passando por cima. Muito em breve, nós não teremos muitas dificuldades de comunicação, pois nós teremos muitos recursos relacionados à inteligência artificial. Bom, estas foram as novidades da semana. Não passei de 10 minutinhos aqui e você já está totalmente atualizada das principais informações. E eu pergunto a você, de todas estas informações, quais delas ou qual delas você achou a mais interessante, a mais impactante, aquela que você ficou mais impressionada? Deixem aqui nos comentários. Foi a questão de agentes, humanos, AI, o Google, enfim. Você pode dizer aí, inclusive o CEO da Anthropic falando que a codificação virará toda por inteligência artificial. Deixem aqui nos comentários também, assim como sugestão de novos vídeos.
Eu frequentemente gero vídeos aqui sobre inteligência artificial e gerenciamento de projetos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e clicar no hype. Isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Como eu sempre gravo vídeos e demonstrações de ferramentas, eu vou deixar aqui duas opções para que você continue aqui no canal.